Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia sempre renovada. Obrigado por estarmos aqui em comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Que a tua bênção mais uma vez nos alcance com misericórdia, com salvação, com o milagre que precisamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, é Natal, é a visita dos magos. Jesus já tinha aqui uns 2 anos de idade, mais ou menos. Eles já estavam instalados numa casa em Belém. Estavam mais na manjedoura, como vocês podem notar, o próprio texto diz isso. O texto diz, entrando na casa, certo? Não estava lá na estalagem, não estava lá na manjedoura. Manjedoura já tinha ficado para trás. É por causa do Francisco de Assis. Francisco de Assis fez um presépio para lembrar do Natal e juntou todo mundo no mesmo lugar. Para facilitar a vida de todo mundo, ele resolveu botar todo mundo no mesmo lugar. Ele estava lá os bichinhos, os pastores, os reis magos, mas os magos só chegaram, Jesus tinha uns quase 2 anos por aí. Por isso que o Herodes mandou matar as crianças de 2 anos, isso, de 2 anos para baixo. Porque aí pegava Jesus de alguma maneira. Então, os magos chegaram, levaram uns 2 anos lá em Belém e foram na casa do... foram a Herodes, que reinava em Jerusalém. Então, é o Herodes, pai do Herodes que matou o João Batista, certo? Porque o Herodes, pai do Herodes que matou o João Batista, ele era o único rei de Israel. Depois, os romanos dividiram em tetrarquias. Aí o filho dele ficou com a tetrarquia da Galileia,
O Pôncio Pilatos ficou com a Judéia e Jerusalém, portanto. O Filipe ficou com a Cesareia e o Lisânias ficou com Traconides e Itureia. Então, eles dividiram a nação em tetrarquias. Mas antes, Herodes era o pai, era o senhor absoluto, claro, absoluto entre aspas, porque devia impostos e obediência aos romanos. Então, rei suzerano, né, que eles falam. Então, os magos chegaram lá. Eles chegaram e o recém-nascido, perguntaram sobre o recém-nascido, disseram que viram a sua estrela e que vieram para adorá-lo. E aí, a gente percebe que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Os seus nem se deram conta que ele tinha chegado. Ele já estava há 2 anos entre eles. Eles nem se deram conta. Eles não perceberam os sinais dos céus. Os magos lá do Oriente, que não sabiam nada sobre a fé judaica, viram. Provavelmente eles leram Zoroastro, que também tinha uma profecia sobre um rei dos judeus que viria. E eles ficaram lá atentos. Eles atentos e os judeus desatentos. Isso é uma coisa assim assustadora, né? Você pensar que tudo que o judaísmo tinha é para a chegada do grande rei, que é o Messias. Aí o Messias chega e eles não vêm. O Messias chega e ele não vem. E aí os magos viram e disseram, olha, nós viemos para adorá-lo. Aí o rei Herodes se alarmou e com ele toda Jerusalém. Então foi um alvoroço. E ele convidou todos os principais sacerdotes e convidou os escribas ligados ao povo e perguntou-lhes onde é que o Cristo deveria nascer. E eles sabiam. Belém da Judéia. Perfeito. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. O profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então, eles sabiam. Mas eles não foram. Na verdade, o único que acreditou mesmo foi Herodes. Porque o Herodes chamou os magos à parte, inquiriu deles com precisão quanto tempo que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, porque eu também quero ir adorá-lo. Na verdade, ele queria matá-lo. Mas ele é o único que acreditou. Por que toda Jerusalém não foi com os magos para Belém? Por que os escribas não foram com os magos? Por que os sacerdotes não foram com os magos? Porque eles, primeiro, não criam. Segundo, a lógica deles é, se Deus vai falar com a gente. Por que razão que Deus vai falar com os gentios sobre o rei que é nosso? Por uma razão muito simples. Deus não consegue falar com eles. Deus não consegue falar com eles. Eles estão envolvidos demais com seus próprios problemas. E aí, Deus não consegue falar com eles. E aí, Deus tem de fazer as pedras clamarem. Como o próprio Jesus vai dizer para os judeus mais tarde, quando os fariseus o reclamam dele, dizendo, olha, os andrajosos aí saudando você não vai repreendê-los? E aí Jesus disse, se eles não clamarem, as pedras clamarão.
Então as pedras clamaram. E por que as pedras clamaram? Porque o povo não percebeu. Isso é uma coisa para a gente aprender sobre o Natal. O Natal é a chegada do nosso Salvador. Ele nos livrará, como diz o versículo 21 do capítulo 1, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Muitas vezes, nós somos como o rei Herodes. Ou melhor, como os escribas, como os sacerdotes que não acreditaram. Por quê? Porque nós temos um Salvador que nos salva dos nossos pecados. Não apenas ele nos perdoa dos pecados, ele nos salva dos pecados. São coisas diferentes. Uma coisa é você ser perdoado, outra coisa é você ser liberto. Então, quando você é perdoado, isso é ótimo, porque isso significa que você não será cobrado por aquilo. E isso é bom. Não é bom? É bom. Mas, quando você é liberto, você não só não será cobrado por aquilo, como você não será mais escravo daquilo. Graças a Deus. Então, Jesus não veio só para nos perdoar, ele veio para nos salvar. E tem um monte de crente que vive miseravelmente na fé, porque o sujeito jura que é crente, mas vive escravo. Ele não consegue ser o marido que tinha de ser, a esposa que tinha de ser, o filho que tinha de ser, o pai que tinha de ser, a mãe que tinha de ser. Ele não consegue ser o amigo que tinha de ser, a ovelha que tinha de ser. Ele não consegue ser nada. Aí você fala, meu amigo, Jesus perdoou você, mas não libertou? Deu um tilt aí no negócio? O perdoado você está, mas e cadê a libertação? Por que a gente não é liberto? Porque a gente não acha que precisa. Porque o camarada não consegue ser o pai que é, a gente manda ele fazer um cursinho. A gente não manda ele buscar o senhor. Ele não consegue ser o marido que devia ser, a gente manda ele ir para um congresso de casais. Ou para o encontro de homens de valor. Mas você não manda ele orar, você não manda ele pedir perdão. Você sempre acha que é um problema de má formação educacional. A gente não pensa que pecado é uma coisa que aparece no dia a dia. Aparece no dia a dia, aparece na forma como a gente vive, na forma como a gente trata as pessoas, na forma como a gente trata tudo que a gente tem de tratar, que a gente se envolve, que a gente tem de mexer, que a gente tem de organizar. É lá que aparece. É nos relacionamentos. Aí, quando aparece, a gente manda ele fazer cursinho. Entendeu? A gente não fala para ele buscar o milagre. É assim, imagine que aqui à minha frente tivessem dois casais. Um casal que se ama perdidamente e um casal que é um gelo. Aí eu mando qual casal para fazer um curso de casais? O gelo. Está errado. Porque o gelo precisa de um milagre. Entendeu? Você tem de mandar o casal perdidamente apaixonado para eles aprenderem a se controlar. É assim, calma, não é assim, menos, então, cuidado. Agora, o gelo precisa de um milagre. Você manda fazer cursinho para quê? Não consegue mais se amar?
não conseguem mais estar juntos. Aí você manda fazer cursinho. Vai fazer cursinho para quê, meu amigo? Você não tem nada para mexer. É como você ensinar para um cara a ser mecânico de avião quando ele não tem nem carro. Não vou ensinar você como é que você lida com um monomotor. Mas não tem nem carro, moço. Quanto mais um monomotor. Tem alguma coisa errada aqui. Ele precisa ter primeiro um monomotor, para depois você dizer para ele o que faz com aquilo. Ele não tem. Então, o Natal não é apenas a celebração do nascimento daquele que perdoa os nossos pecados. É a celebração do nascimento daquele que nos salva dos nossos pecados, que liberta a gente daquilo. A gente deixa de ser escravo daquilo. Então, muitas vezes nós somos assim, sabemos onde Jesus nasceu, sabemos onde Jesus está, mas a gente não vai lá. A gente não vai lá buscar o milagre. Porque a gente acha que dá para resolver com um cursinho. Não resolve com um cursinho, meu amigo. Precisa de um milagre. Precisa de um milagre. O camarada que não ama o filho que tem e fica desejando que o filho seja o que não é. Aí você fala para ele, meu amigo, tá difícil, você ama o filho que não tem e não consegue amar o que tem. Ah, mas o que tem só me dá problema. Pois é, quem sabe se você o amasse, ele dava menos problema. Porque ele já descobriu que o único jeito de chamar a sua atenção é dando problema. Aí ele vai dando problema, você sempre presta atenção nele. Porque ele já descobriu que você não ama, você ama um cara que não existe. Você precisa de um milagre para a gente amar o filho que tem. Pocotó ia lá até o templo, entregava um holocausto porque tinha mentido. Aí voltava, pocotó, pocotó, pocotó. Quando parava no farolzinho na entrada da aldeia, vinha um cara com um camelo 0 quilômetros. Ah, ele cobiçado, pronto, tem que voltar lá. Pocotó, pocotó, pocotó. Quer dizer, não... A lei poupa o sujeito de morrer, mas não livra o sujeito da morte. A graça não só poupa de morrer, como livra da morte. Porque transforma o sujeito. Então, isso aqui é o Natal. O Natal é uma celebração bonita, a gente gosta, não é? Mas ele é essa ideia profunda. Nasceu o Redentor, aquele que salva o povo dos pecados, que é a prática do fator R. O fator R é o motivo pelo qual eu peco. Tá certo? Agora, os pecados são as coisas que eu faço. E depois vai me aprisionando, porque você vai ficando prisioneiro do negócio, é igual vício. Precisa de um milagre. Vai ficando prisioneiro. Então, o que Jesus é? Jesus é Salvador. O Salvador não é o cara que diz, você está perdoado por ter caído no buraco. Deus te abençoe. Não é? Mas fica lá no buraco. Perdoou, mas não tirou. Jesus não apenas perdoa o sujeito porque
Ele pisou na tábua que não devia pisar, embora tivesse um aviso do tamanho do mundo. Não pise na tábua. O sujeito pisou. Aí Jesus passa e diz: perdoado, hein? Está perdoado por ter pisado na tábua, tudo bem, não vou levar isso em consideração, está perdoado. Sim, mas assim, tem jeito de me tirar do buraco? Aí Jesus disse: ok, vou tirar você do buraco. Salvação. Então, ele perdoa e salva. Ele é o Salvador. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, isso é o Natal. Natal é: eu posso ser salvo de tudo aquilo que me aprisiona. O problema é que a gente acha que o que nos aprisiona são aquelas coisas mais escancaradas, que a gente não comete todo dia, quer dizer, a maioria de nós, até porque a gente é tudo gente boa, não é? A gente é tudo gente mais ou menos organizadinha. Então tem um bocado de coisa assim mais bárbara que a gente até pensa, mas não faz. É verdade que pensar já é pecado, mas tudo bem, a gente deixa isso passar. A gente deixa isso para lá. Mas não é só essas coisas, essas barbáries, não. É a intolerância com aquele com quem a gente tinha de ter paciência. Estamos lendo um livro, estamos estudando na terça-feira um livro do Shed, não sei se você já leu, Pecado e Pecadinho. O Shed, grande Shed. Isso. Exatamente. Impaciência. Exatamente. Então, isso precisa de salvação. Não adianta fazer cursinho. Não. Precisa de milagre. É milagre. Vai fazer cursinho para não ser ansioso. Aí você fala para o senhor: não seja ansioso, meu filho. Não. Ele está roendo as unhas. E você diz: olha, a ansiedade é pecado. Não, eu sei, mas está roendo as unhas. Por quê? Porque ele precisa de um milagre. O problema é que a gente não pensa que isso é uma área que a salvação tem de atuar. É difícil. Hã? É difícil. É difícil, então. E fica pior porque a gente não fala com a pessoa certa. A gente não ora. A gente vai fazer cursinho. Aí a gente faz cursinho e arranja uma metodologia. Tem um bocado de crente, inclusive, que vira budista na prática, porque eles ficam fazendo técnicas de meditação, técnicas de respiração. Aí você ouve o cara assim: então, irmão, como é que está? Não, agora eu respiro melhor. Legal. Legal, mas isso não é a fé cristã. A fé cristã é a fé da transformação. Isso não está mais no meu coração, não está mais no meu horizonte, não está mais na minha vida. Fui liberto, fui salvo. Graças a Deus. Isso é salvação. Isso é o Natal. Natal é o nascimento do Salvador. Perdão e salvação. Então tem um mistério de Jesus que é o perdão. Sem o que não pode haver salvação. Se Deus não perdoa, vai julgar. Tá certo? Se Deus disser para alguém em relação a qualquer coisa, não tem perdão, ok, não tem mais jeito. Já era, companheiro. Fica por aí mesmo. Naquele livro que é apócrifo chamado Livro de Enoque, é a história dos anjos caídos, que vêm pedir a Enoque, os anjos caídos lá de Gênesis 6,
que vem pedir a Enoque que interceda por ele junto a Deus. E o Enoque vai e intercede por ele junto a Deus. E aí, Deus diz para o Enoque: diga para eles que para eles não tem perdão. E aí ele vai e diz para os caras. E o autor do livro consegue a proeza de descrever o desespero no qual eles entram. Não tem perdão. Agora é o juízo. O Altíssimo disse: não. Acabou. Pois é, Jesus veio para dizer para a gente que o Altíssimo disse: sim, está perdoado. Agora, vamos arrancar você do buraco. Aí a gente é perdoado porque caiu no buraco, e aí vai fazer um cursinho para ver se sai. Deixa quem perdoou tirar você de lá. Senão fica aquele negócio, fica escorregando. Vai, tá no meio do caminho. Pronto. Aí vai, tá lá 2/3. Bum. Até você se dar conta que não consegue sair de lá sozinho. Aquilo aprisionou você. Então você precisa de um salvador. Precisa de alguém que interceda e peça ao Salvador para te socorrer. Tem de simplesmente dizer: preciso de um milagre, Senhor. Preciso de um milagre. Então, tudo que você vai ler lá no livro do Shed é fruto de milagre. Tem de ter milagre. Porque é salvação. Salvação é um ato poderoso de Deus pela libertação do ser humano. Não é algo que o ser humano possa fazer. Então, às vezes a gente perde o quê? A bênção do Natal. Porque do Natal a gente fica com perdão, mas não agarra a libertação. Então você fala com o irmão, ele diz assim: não, sou de Jesus, mas não consigo me controlar. Puxa, irmão, não consigo me controlar. Está precisando de um milagre, filho. Milagre é um ato poderoso de Deus. E aí, por isso que a igreja é a igreja da intercessão. E aí fica difícil porque o sujeito não conta que precisa de milagre, porque ele não quer ser julgado por ser um sujeito que ainda precisa de milagre. E aí tem medo que a igreja, ao invés de ajudá-lo, o discipline de uma vez só. Bandido, está expulso, está disciplinado. Mas a fé cristã não é a fé que presta atenção no pecado do sujeito. Porque pecar, todo mundo peca. A fé cristã é a fé que presta atenção no fato de que o sujeito quer sair de lá. Você quer sair daí? Quero. Então que bom. Então vamos te ajudar. Uma vez eu vi uma história da África, muito interessante. Nunca esqueci. Diz que um missionário chegou numa igreja na África, não sei que país, não sei que lugar, e a igreja estava lá, os irmãos estavam lá, o culto e tal. Ele perguntou do pastor: onde está o pastor? Aí os irmãos disseram que o pastor estava morando na casa das prostitutas. Como? O pastor está na casa das prostitutas. Levou um maior susto. Então vocês perderam o pastor? Parece que a gente perdeu. Levou um maior susto, fez o que tinha de fazer no ministério dele e foi embora.
Depois de um tempo, voltou naquela cidade, não muito tempo depois, mas voltou naquela cidade. Chegou lá, o pastor estava no púlpito pregando. Pô, o pastor voltou? Voltou. Que bom, e quanto tempo faz que ele voltou? Aí eles disseram, 1 semana. O pastor voltou há 1 semana e já está no púlpito? É. Por quê? Aí os irmãos disseram que as prostitutas aqui, elas são feiticeiras. Então elas aprisionam os homens. E só os homens que são verdadeiramente de Deus conseguem escapar. Então, se ele escapou é porque ele é de Deus. Tá vendo? Fé cristã não é a fé que conta quantos pecados você fez, mas se você decidiu sair de lá. Você decidiu sair? Decidiu? Então, é com a gente mesmo que você tem que falar. Nós somos aqueles que vão ajudar você, que vão interceder, que vão ministrar o perdão e a salvação. Isso é o Natal. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvação. Fé cristã tem moral, mas não é moralista. Porque o camarada tem que poder dizer, eu quero sair. Gente, eu estava prisioneiro, eu estou saindo, eu quero sair, me ajuda. Aí você está na fé cristã. Está naquilo que Jesus ensinou. Se não, você vira exatamente o que Jesus não quis virar, juiz. Jesus deixou o juízo para o final dos tempos. No final dos tempos, a gente conversa de outro jeito. Por enquanto, é tempo de salvação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos deu a palavra da reconciliação. Foi o que o apóstolo Paulo disse aos romanos. Salvação. Isso é o Natal. Natal é a celebração de que Deus veio na pessoa do Filho salvar os seres humanos dos seus pecados. Não apenas perdoá-los pelo fator R, mas salvá-los do que o fator R produziu neles. E esse é o ponto. Outra coisa que a gente precisa lembrar, o Shed toca isso no livro dele, O Mundo, a Carne e o Diabo. Que nós estamos numa batalha contra a gente mesmo. Todos os dias. Todos os dias. Então a gente precisa o quê? Se juntar. Se juntar. Porque se a gente não se junta, a gente perde a batalha. A gente perde o Natal. Que aí fica cada um por si. Então a gente perde o Natal. E a gente não pode perder o Natal. Porque o Natal é a nossa salvação. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Então, todo dia a gente está lutando contra a gente mesmo, contra o mundo, contra o diabo. Que é um sujeito meio sagaz. Meio sagaz, para não dar muita bola para ele. Tá certo? Então, você vai fazer isso sozinho, não vai chamar os irmãos para orarem com você e por você, não vai orar pelos irmãos, não vai entrar no Santo dos Santos pelos irmãos.
Fica tentando descobrir qual irmão que é digno e qual irmão que é indigno. Não tem nenhum irmão digno, não. Todo mundo só é digno pelo sangue de Cristo. Deixa o sujeito por conta dele para você ver. Os melhores entre nós não aguentam. É muita pressão. É muito complicado. Além do que, a gente anda por essas estradas poeirentas aí. Jesus é tão salvador que até os pés da gente ele lava. Que você vai lá, tá cheio de gente, cheio de ódio. Você está no emprego, todo mundo competindo, todo mundo cheio de ódio, os caras maquinando na surdina, trabalhando nos bastidores, mentindo, roubando e tal, e você passando lá, e você trabalhando lá. E você está num posto também que você é cobiçado, o seu posto é cobiçado. E o cara sabe lá o que ele está fazendo na calada da noite. Você acha que você sai ileso dali? Então, você precisa de que os pés sejam lavados, meu amigo. Precisa que os pés sejam lavados. Você está no meio dos colegas lá e todo mundo falando bobagem, uma bobagem atrás da outra, uma bobagem atrás da outra, uma bobagem atrás da outra. Você acha que você sai ileso disso? Mesmo que você não participe. Mesmo que você faça questão de não prestar atenção, você não é surdo. E o que o pessoal está dizendo também afeta você. Você tem as mesmas inclinações, só que você condena, mas o fato de você condenar o excesso de doce não quer dizer que você não gosta de açúcar. Tá certo? O fato de eu condenar o excesso de doce não quer dizer que eu só gosto do amargo. Então, de tanto você ver as guloseimas na sua frente, uma hora você vai querer comer. E alguém vai dizer para você, olha a diabetes, já era. Já era, porque passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou... No 10º, não deu. Não deu, porque não deu. O que aconteceu? Você perdeu a salvação? Não. Sujou os seus pés. A poeira grudou em você. Você precisa de gente que ore por você, que ore com você, para você não perder o Natal. Como a gente não sabe disso, então a gente, ao invés de lavar o pé do outro, fica chamando a atenção para o fato que o pé do outro está sujo. Mas é o óbvio, está andando na estrada poeirenta, queria que tivesse de que jeito? Queria que tivesse de que jeito? É lógico que está. Então tem que ter. Por isso que a igreja caminha de joelhos para celebrar o Natal. Tem de ir adorar o Salvador, que é o que os caras não foram. Então, onde é que Jesus vai nascer? Lá em Belém. Alvoroçou. Todo mundo alvoroçado. Quem foi com os magos? Ninguém. Ninguém foi. Não é uma estratégia de Deus? Porque se pensar que Herodes poderia conhecer desde o nascimento, Cristo não poderia estar morto, eu sempre vejo as coisas, procuro ver as coisas já escritas na história. Qual a estratégia? Os caras não terem fé? Não, diz. Os caras não irem. É uma forma de Deus cuidar para que Cristo discorresse na história que Deus planejou para ele. Pois é, mas Deus cuidou. Justo. É isso que eu estou... Por que ninguém foi para os Reis Magos? Porque se eles fossem, eles não. Ele tinha. Nada. Se eles fossem, ele não matava. Porque o povo todo está em volta.
Ele só pôde arriscar matar porque ninguém foi. Ninguém nem vai saber quem é. Por isso que ele perguntou para os magos. Quando vocês descobrirem, vocês me contam. Se vai todo mundo, vira o rei de Israel. Nasceu o Salvador. Olha a estrela dele lá. Vamos cuidar desse menino. Esse é o nosso menino. Ninguém foi. Tudo que o Herodes sabia é que ninguém ia. Os fariseus não vão, são orgulhosos demais. Os saduceus não vão, porque Deus devia falar com a gente, não falou. Tem muito crente que é assim. O cara fala para ele assim, Deus, se Deus pensa diferente de mim, ele me fala. Tá. Fica esperando. Porque Deus não lida, senão através da comunidade. Deus é comunitário. Eu é que sou individualista. Deus não, Deus é uma comunidade. Se eles tivessem ido, realmente a história seria diferente. Eles protegeriam a criança. Porque agora está todo mundo lá. Os saduceus sabem, os fariseus sabem, os escribas do povo sabem, Jerusalém toda sabe. Está reconhecido. Mas como eles não foram, ninguém sabe. Quem é que sabe? Os magos. Só os que acreditaram. E o Herodes disse, eu vou para matar, então. Por que ele pode matar? Porque ninguém sabe. Ele foi matando todas as crianças, achando que podia ser elas. Exatamente. Quando a gente não crê, a gente cria um ambiente para tragédia. Natural. Então, eu entendi a sua lógica, faz sentido olhando de um determinado prisma, mas o senhor que protegeu porque a turma não foi e avisou os magos para não irem, protegeria de qualquer jeito. Porque o que garantiu a sobrevivência de Jesus é o propósito do Pai. Mas eu entendi a lógica, faz sentido. Só que o que garante a sobrevivência de Jesus é o propósito do Pai. Olha, se o povo todo vai, a história era outra. Uma vez eu escrevi um conto sobre isso, que dizia o que aconteceria se todo mundo tivesse crido em Jesus. Jesus teria ido para a cruz ou não? Essa é a pergunta. E aí eu termino o conto dizendo, teria ido, porque o Senhor iria falar para o povo de Israel o mesmo que falou para Abraão, pega o seu filho, seu único filho, e leva para o Monte Moriá e sacrifique em meu nome. Mesma coisa. Abraão é Israel sacrificando Cristo, que é representado por Isaac. Eles iriam ter de fazer isso, porque o Cristo era um holocausto. Era o cumprimento do sacrifício do Deus Filho feito antes da fundação do mundo. Mas aí o caminho seria o caminho de Abraão. Como o caminho de Abraão não foi seguido pelo seu povo, Deus usou o caminho da traição. Não precisava. Porque era o povo que tinha de entregar Jesus como holocausto. E é por isso que são os sumos sacerdotes que entregam. Só que eles não entregam porque têm plena consciência de que estão doando Isaac. Eles entregam porque não reconhecem que Isaac está diante deles. E Deus diz, ok, se eu não posso contar com a sua sabedoria, conto com a sua ignorância. Sempre assim.
Deus é sempre assim. Eu não posso contar com a sua sabedoria? Ok, vou contar com a sua ignorância. Não posso contar com a sua obediência? Ok, vou contar com a sua desobediência. Agora eu vim para fazer uma coisa e vou fazer. Porque Deus tem um propósito só, que é a redenção. Então, o Natal é essa celebração da salvação. Se a gente aprende essa grande verdade, a gente sabe que todas as coisas que nos aprisionam, ou que a gente não consegue vencer, ou que a gente devia ser diferente, que a gente devia reagir diferente, são matérias de salvação. Se não conseguem amar, isso é matéria de salvação. Se não consegue perdoar, é matéria de salvação. Não consegue ter paciência, é matéria de salvação. Não consegue ser disciplinado, é matéria de salvação. Não consegue levantar na hora que tem de levantar, é matéria de salvação. Precisa pedir ao Salvador. Você tem um Salvador. É Natal. É Natal. Ele nasceu para salvar. Ele está aqui entre nós. O dia da visitação não terminou. Continua através da ação do Espírito Santo e da habitação de Cristo por meio do Espírito Santo na igreja. Então, nós estamos em Natal ainda. Tem uma salvação disponível. O tempo todo. É Natal. Jesus nasceu. Jesus está entre nós. Por meio da sua igreja, por meio do seu Santo Espírito. É salvação. E a gente precisa aprender que a gente tem de ser salvo toda hora. Então, eu não consigo me controlar. Matéria de salvação. Estou irritado, matéria de salvação. Não tolero esse cara, matéria de salvação. Não consigo conviver com ele, matéria de salvação. Mas não consigo trabalhar com isso aqui, matéria de salvação. Não consigo ser disciplinado, matéria de salvação. Aí você diz, então quer dizer que a gente não pode fazer nada? Foi Jesus que disse, sem mim. Não foi isso que ele falou? Não é. Então, nada é nada. Em qualquer língua, nada é nada. Se você for lá no original, nada é nada. Vocês precisam ser salvos. Essa é a mensagem de Deus. Vocês precisam de salvação. Mas eu sei que devia cuidar, mas não consigo. Salvação. Eu devia ter mais paciência, mas não consigo. Salvação. O cursinho só ajuda depois. Antes não ajuda, não. É aquela brincadeira que eu falei. Se o casal é um gelo, não adianta mandar fazer cursinho. Cursinho sobre o quê? Como ter um coração empedernido e fingir que ama? Não funciona, amigo. Precisa de salvação. Precisa do Natal. Não funciona. Então, a fé cristã é a fé da salvação. É muito mais do que a sucessão de curso. É igual o camarada que diz assim, eu não sei, não consigo ler a Bíblia. Bom, primeiro você precisa querer ler. Você quer? Não quer? Então, salvação.
Então, depois que você tiver com o coração ardendo de desejo de ler a palavra, eu te dou um cursinho. Te dou um programa de leitura. Enquanto você não tiver, eu te dou um programa de leitura para quê? Você não quer. Seu coração não está queimando por isso. Aí eu te dou um cursinho. Você faz um dia, faz 2, 3. No quarto, você, amanhã eu faço. Não, depois eu... Aí vai ler 2 dias num só. Não, daqui a semana que vem eu mato isso. Não mata mais, Samir. Já era. Já era. Seu coração não estava nisso. Qual é o segredo do Salmo 1? O seu prazer está na lei do Senhor. É o que ele deseja, é o que ele quer, é o que ele anseia, é o que ele ama fazer, é ler a lei do Senhor. Então, isso vem da onde? Milagre, amigo. Milagre. Salvação. Agora, se você perde o Natal, você vai para as tarefas. E faz cursinho. No pocotó, daqui a pouco está de novo o mesmo problema. Mas não entendeu nada. Porque não está no coração. Então, a fé cristã é a fé da salvação. Tem graça suficiente para. A ação capacitadora de Deus é suficiente para. Mas a gente tem de ser salvo. Agora, para a gente ser salvo, a gente passa por 2 projetos aí, 2 processos. O primeiro processo é, quando você fala para o sujeito assim, você está no inferno, hein? Você está no inferno, se não nascer de novo, se Jesus me perdoar, você vai ficar no inferno para sempre. Ele entende e se converte. Mas aí a gente não consegue, não fala a outra parte. Você saiu do inferno, mas o inferno ainda está em você. É o cara que está no buraco, né? Está perdoado, mas ele está lá ainda. Está perdoado, mas está lá. Então agora o Espírito Santo vai tirar o inferno de dentro de você. Agora, o cara, quando ele não consegue mais fazer o que tinha de fazer, ele não chama isso de inferno. Ele não disse o inferno ainda tem um pedaço do inferno aqui dentro. Ele dá outro nome, qualquer. Ele não vai buscar salvação. Ele não percebeu que a salvação tem duas ênfases. Primeiro eu tiro você do inferno, depois eu tiro o inferno de você. Tirar do inferno é ótimo. Quer dizer que você está perdoado, que o adversário não tem mais poder sobre você. Mas você aprendeu a ser gente de que jeito? Você pensa com que categorias? Você se acha baseado no quê? Inferno, amigo? Depois que você entra na vida missionária, você descobre muito disso, porque você manda o camarada para o campo missionário, aí ele chega lá e não gosta da comida. Querido, essa aqui é a comida dos caras que você vai evangelizar. Não, mas eu não gosto. Não, querido, isso aí é cultural. Comida é boa. Os caras estão vivos, tá vendo? Vivo, ativo, forte, tá vendo? Comida é boa. Tá vendo? Comida é boa. Esse não gosta é cultural, a sua cultura não gosta. Mas você é missionário agora, xará.
Você aprendeu a ser gente de um jeito, agora vai aprender a ser de outro. Você não foi, Jesus não mandou você para cá? Então, querido, Jesus que mandou você para cá, você vai aprender a comer com ele. O que é? Os caras chamam você para almoçar na casa dele e você leva a sua comida? Ah, desculpa, moço, não vai dar, não dá para você evangelizar assim. Pedro teve que comer. Jesus falando para Pedro através do Espírito Santo, meu filho, mata e come. Pedro deve ter Não, eu não como comida imunda. Mano, não chama de imundo que eu abençoei, rapaz. Mata e come. Pois é, não pode. Aí a gente tem que treinar o missionário. Não, filho. Não é aquela lá mesmo. Não vai. O irmão te chamou você? Você vai comer na casa dele? Ótimo, que coisa maravilhosa. Vai comer aquela comida lá. Não, mas eles botam uma terrina e todo mundo pega com a mão. Pois é, você também. Você também, querido. Você também. Eles não estão vivos? Estão vivos. Aí, fortinho, bonitinho, todo mundo sorrindo, não é? Então, você também. Você não veio evangelizar os caras? Você também. nunca vou por aí. Entendeu? É isso aí. Isso é sua cultura, meu filho. Você aprendeu a gostar de certos odores, aromas, sabores, agora vai aprender outros. A gente só diria para você não comer se a comida fizesse mal, se fosse... Não faz, olha lá os meninos lá, ó, tudo bonito. Tá vendo? Então você vai ficar bonito Então, também. nessa situação, como qualquer outra, Precisa de você tem a salvação. dificuldade, aí qual é a sua atitude? Vai para o Senhor, preciso de um milagre. Senhor. Precisa de milagre, precisa de salvação. Precisa de Não ajuda. consegue sozinha? Vai porque eu Não. vamos orar, por favor. Olha, eu preciso de um milagre. Exatamente, isso é o Natal. Isso é o Natal. Senão não dá, senão você não consegue mesmo. Você vai lá para um ambiente pérfido. Como é que você vai sobreviver lá? Então, Você tem de ter intercessor. Tem que ter e intercessor. há um segredo nisso, espiritual. É, Porque você lê a palavra em casa sozinha é uma coisa, você ouvir em comunhão com outros a revelação. Então qual é o segredo? Vai lá adorar o Messias. Vocês não vão? Vocês sabem onde ele está. Estamos dizendo para vocês que ele nasceu. Vocês não vão? É assim. Quando o povo de Deus não vai onde está o Cristo, o diabo tenta chegar. Aí você fala, você não sabe o que aconteceu com o irmão. Aí eu sei. A gente não foi, o outro foi. Ele estava com dificuldade. A gente, ao invés de ajudá-lo, condenou, entregou para o Tinhoso. Tinhoso foi lá e fez a festa. O povo de Deus não veio ver, não veio trazer Jesus, não veio cuidar de Jesus na vida do irmão, o diabo veio matar Jesus na vida dele. Vai ser sempre assim. Tem um irmão, tem uma irmã. Está correndo risco, a gente vai lá para cuidar de Jesus na vida dele. Porque a única chance que eu tenho é se Jesus cresce dentro de mim. Mas se eu pudesse fazer isso pelas minhas próprias forças, eu não vivia em comunidade. Certo? Então preciso de intercessor. Se a igreja não vem para cuidar de Jesus dentro de mim, o diabo vem para matá-lo. Esse é o risco que me espera. Sem os irmãos. Sem intercessão.
Por isso que a vida da igreja é essencial. E por isso que Natal é comunitário. A gente tende a abrir mão do individualismo. O individualismo é o maior adversário do diabo. Eu posso. Começou. A soberba precede a ruína. A soberba não é do cara que se acha melhor do que todo mundo. É do cara que simplesmente se acha. Eu posso. Isso é soberba diante de Deus. Ele não precisa fazer nenhuma comparação. Não é eu posso mais que o Zé, mais que o João, mais que o Antônio. É só eu posso. A Bíblia diz que a gente não pode tomar o nome de Deus em vão. Durante milênios, todo mundo ficou perguntando, mas então qual é o nome de Deus? Os judeus não falam, é Yavé, Yavi, Javé, Yehová, o que é? Não, o nome de Deus é eu sou. Todas as vezes que você disser eu sou, você tomou o nome de Deus em vão. Porque só Deus pode dizer eu sou. Porque só pode dizer eu sou quem banca a sua própria existência. Eu não banco a minha existência. Você banca a sua? Não. Então você não pode dizer eu sou. Você só pode dizer o mesmo que eu. Eu estou. Eu estou segundo a graça de Deus aqui. Por isso que você vai em Israel e os caras não falam a primeira pessoa do singular. A língua hebraica não fala a primeira pessoa do singular. Do verbo ser. Eles não conjugam o verbo ser. Aí é complicado. Você vai traduzir o cara, ele não falou eu sou, ele falou eu estou professor. Eu estou engenheiro, eu estou empresário. Ele não diz eu sou empresário. Ele não diz eu sou professor. Ele diz eu estou. Por quê? Porque eu sou é um nome proibido. Eu sou só o Altíssimo pode dizer. Porque você não banca a sua existência. Como é que você é? Você está. Então, eu estou em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Não é quem é nova criatura está em Cristo. É quem está em Cristo é nova criatura. Na fé cristã, estar é ser. E ser é não estar. Então, estar é ser. Eu estou em Deus, por isso, pela graça de Deus, sou nova criatura. Não é eu sou nova criatura, por isso estou em Deus. Não, eu estou em Deus, por isso sou nova criatura. Então, por isso os hebreus não usam o verbo ser. Porque o verbo ser é um verbo divino. Então, soberba para Deus não é você se comparar com os outros, é você se comparar com Deus. E quando é que eu me comparo com Deus? Quando eu digo eu sou. Sei o quê? Como? Por que Caifás disse que Jesus tinha blasfemado? Porque quando Caifás perguntou, não nos deixe mais em suspense, você é o Filho de Deus? E Jesus disse, Yahvé, eu sou. Aí o Caifás rasgou as vestes e disse, não precisamos mais de testemunhas. Ele blasfemou. Ele falou a palavra sagrada. Só que ele podia mesmo. Mas eu não posso. Eu estou, me ajuda, irmão, a continuar onde eu estou.
E a autoajuda procura afirmar em você que você é. Então, a gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto. Isso aí. Isso aí. Estou em Cristo, estou na igreja, estou entre os irmãos, estou em comunidade. Oro pelos meus irmãos, os meus irmãos oram por mim. E nós nos ajudamos a estar onde devemos estar. E isso faria uma grande diferença em tudo. Aqui a gente não presta atenção, então a gente não faz. Então, por exemplo, os cristãos que estão administrando empresas para o senhor não fazem uma associação de empresários cristãos para manter a sua ética. Os irmãos, quando vão fazer compras num país sob inflação, não se reúnem para fazer compra junto e negociar melhor, porque tem um montão de coisa que todo mundo come. E todo mundo reclama que não tem dinheiro. Ué, mas por que não juntou todo mundo, fez uma ação e a gente foi... Todo mundo come arroz, todo mundo come feijão, todo mundo come batata? Então, ao invés de eu sair comprando um quilinho aqui, um quilinho lá, por que a gente não se reúne e faz uma grande organização da comunidade e compra granel? E derruba o preço? Porque nós somos individualistas, a gente acha que Deus é por mim. Que o pão é meu e não o pão é nosso. Por aí vai. Eu tenho uma empresa, você tem uma empresa, tem uma empresa, tem uma empresa, tem uma empresa. Jesus está permitindo que a gente administre um montão de coisa para ele. Por que a gente não faz uma associação de cristãos cuidando das empresas de Deus? A gente não faz. Aí a gente vai lá, no mesmo lugar onde vai todo mundo, quebra a cara. Porque esse negócio vai pressionando, vai pressionando, vai pressionando, vai pressionando, chega uma hora que você ou paga ou não tem. Por quê? Porque a gente não tem consciência de estar. Tem a ilusão de ser. E aí você diz assim, eu e Deus somos a maioria. Não existe eu e Deus, xará. Existe nós e Deus em nós. Deus em vós, a esperança da glória. Comunidade. Aí nós perdemos o Natal. Diz assim, não, com crente eu não trabalho. Então, em vez de você ajudar o irmão a ser melhor, você diz que com crente você não trabalha. Então, você não faz negócio com crente, você não vai falar com uma empresa de crentes, os crentes não se reúnem, não chamam os seus líderes espirituais para ajudarem a terem um padrão ético elevado, vocês não vivem em comunidade, aí vocês vão negociar com o diabo e querem que o diabo siga o regime de vocês? Vocês devem estar tirando uma com a minha cara, não está não? Estão rindo do pastor. Você está mesmo negociando com o diabo e está ficando bravo porque o diabo não segue o seu padrão? Hello? Hello? Ninguém falou para você que o diabo não pensa assim? E por aí vai. É Natal, ó. Perdeu o Natal. Então você tem uma corporação poderosíssima que não usa a força que tem, porque está cada um por si e Deus por todos. E aí quando o cara vai orar, ele ora pensando que Deus não está me abençoando.
Xará, você está sozinho, cara. Você não tem o espírito do Natal, você não vai lá adorar a Cristo. Você não faz como os magos que chamam todo mundo. Cadê o espírito do Natal, querido? Vai ficar difícil. Aí você fica na mão do diabo. E o diabo é bom nesse negócio aí. Aí você fica corrupto. Porque você não tem saída. O que você vai fazer? Está no sistema. Você precisa vender. Você precisa comprar. Por que raio você não chamou todos os irmãos, não criou uma associação e de repente essa associação vai se multiplicando, multiplicando e começa a pressionar o sistema? Porque você perdeu o Natal. Aí você vai lá no inferno, disputar com o diabo e acha que vai ganhar. Você não vai. É o sistema. Não passa pela salvação, passa pela forma como você administra a salvação. Você está salvo, você vai para o céu. Mas e daí? Não consegue viver o céu aqui? Porque o céu é comunitário. O céu é o Natal. É aquela história dos caras reunidos em torno de uma mesa com garfos de 1 metro de comprimento. Para todo mundo comer, eu tenho de alimentar o cara que está na frente e ele tem de me alimentar. Porque não dá para comer com um garfo de 1 metro. Mas com um garfo de 1 metro eu posso alimentar o cara que está na minha frente. E o cara que está na minha frente pode me alimentar. Isso é que é o... Não só ele, isso é o céu. O céu é essa comunidade. Isso é Natal. Salvará o seu povo dos pecados deles. A primeira coisa que se espera é que os de Jesus tenham consciência de que são um povo. Uma comunidade, a primeira internacional da história. Creio na comunhão dos santos. Os apóstolos nos ensinaram isso, que eles acreditavam que a presença do Espírito Santo em nós ia fazer com que eu me identificasse com você, independente da língua que você fala e da família de onde você veio. E da etnia de onde você veio. Eu reconheço em você o mesmo Espírito que está em mim. Então, nós somos a comunidade do Deus vivo. Nós somos os santos que estão em comunhão, uma internacional cristã, suprafronteiriça, supranacional. Os apóstolos ensinaram isso no credo dos apóstolos. Nós perdemos. Aí nós caímos nesse individualismo grotesco do mundo moderno. Fica todo mundo rezando por si. Porque a oração é comunitária. A reza é que é pessoal. Aí não vive comunhão natalina. Tudo fica mais caro, tudo fica mais difícil, e a gente tem de enfrentar a concorrência com o próprio diabo. Num mundo que jaz no maligno. Oh, oh. Complicado, hein, companheiro? Complicado, irmão.
Entendeu? Então, essas coisas são perda do Natal. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu. Ele salvará o seu povo dos pecados do seu povo. Então, qual é a colocação aqui? Que a primeira coisa que essa gente tem é consciência de que é um povo. Isso é o Natal. E aí ele salva a gente das nossas fraquezas, que são eminentemente relacionais. Entendeu? Senão eu sou assim. Ué, você pensa que você está falando com quem? Não, ele me tratou com respeito. Não, ele não sabe com quem está falando. Hello? Eu sei com quem estou falando, mas você não vai gostar se eu disser. Então, vamos nos tratar como irmãos. Estamos precisando de ajuda uns dos outros. Você quer que eu conte para você quem você é? Eu conto para você, você conta para mim. Nem eu vou gostar, nem você vai gostar. Então, por que a gente não conta onde a gente está? Em Cristo. A gente está em Cristo. Cristo vai ajudar a gente a estar um no outro, em comunhão, em misericórdia, em paciência, em amor, em bondade. É Natal. Jesus nasceu. Tem um novo jeito de ser gente. E um novo jeito de viver como gente. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Alegria estar com vocês. Que bom. O presente é meu.